palavra como é pregada lá em nós. Meus queridos e amados ouvintes, a palavra do Senhor nesta tarde está no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13, diz o seguinte, versículo número 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas eu não caia nas mãos dos homens. Tá vendo aí, irmãos? Esta palavra que Davi disse diante de uma grande angústia e preocupação que ele estava passando por dar ouvidos a Satanás, o lapeta, como diz a palavra de Deus lá no versículo de número 1 desse mesmo capítulo. Mas, irmão Miranda, Davi não era um homem segundo o coração de Deus. E por que que ele deu ouvidos ao lapeta? Porque Davi era homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões que nós, passava pelas mesmas dificuldades que nós, pelas mesmas lamentações que nós. Nós não somos diferentes de Davi e nem ele era diferente de nós. E qual era a situação de Deus chegar e dizer que encontrou um homem segundo o seu coração? Era o quebrantamento do coração de Davi, a dificuldade que ele não tinha em se arrepender e pedir perdão ao Senhor. O que muitas vezes a gente tem, muitas pessoas têm dificuldade de se arrepender, de reconhecer o seu erro, voltar atrás, pedir perdão a Deus. É, desse jeito. Davi não tinha essa dificuldade com ele, tanto que diante desta situação que ele, dando ouvidos a Satanás, a Bíblia é bem clara, entendeu? A Bíblia diz que então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar um censo em Israel. Esse é o início da palavra. Aí Davi caiu direitinho no conto de fada do lapeta e chamou Joabe, o seu principal homem, e mandou que fizesse esse censo. Mas ele não perguntou a Deus se isso era do agrado de Deus, não. Ele meteu os pés pelas mãos, como a gente diz lá no interior, e fez igualzinho o lapeta tinha colocado na cabeça dele. Entendeu, irmãos? Aí o que é que a gente aprende nesta palavra, o que é que a gente traz para a prática nos dias atuais? É que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Veja bem, nem tudo aquilo que é dito para nós vem do Senhor, viu? Preste atenção. Davi era um homem de Deus, mas ele ouviu uma voz que não era de Deus. Está aqui a palavra, é bem clara, viu? A palavra é bem clara, então precisamos ter muito cuidado. Nem tudo aquilo que nós estamos ouvindo vem de Deus. A palavra aqui era clara, viu? Então precisamos ter esse cuidado nos dias atuais. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Viu? Precisa vigiar e precisa orar. E devemos o que? Aguardar as orientações de Deus. Viu? Deus nos orienta. Agora é necessário que tenhamos discernimento. Discernimento, irmãos, é um dom de Deus que a gente não costuma buscar esse dom. Sabia disso? A gente pede a Deus dom de profecia porque é bonito profetizar. A gente pede a Deus o dom de falar em língua, de diversidade de língua, porque a igreja pega fogo quando se fala em línguas, né? A gente pede a Deus esses dons. Agora o dom de discernimento, que é uma coisa extremamente importante na nossa vida, esse dom seria importante aqui para que Davi pudesse discernir o que vinha de Deus e o que não vinha. Ele não vigiou nesta situação aqui, ele não vigiou. Então o que foi que aconteceu? Davi resolveu levantar esse censo
Porque muitas vezes a gente confia, até depois o salmista vai dizer, num salmo futuro, né? Ele diz, muitos confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus eterno e todo-poderoso, ou seja, no Deus de Israel. Mas nesse momento aqui, ele não pensou dessa forma, né? Ele não pensou dessa forma. Quando ele resolve levantar o censo, era para saber o tamanho do exército que ele tinha, achando que a força dele para vencer os inimigos vinha dos seus exércitos, vinha dele próprio. Naquele momento ele pensou assim. Entendeu? E assim ele fez. E Joabe disse para ele, Senhor, será que isso é mesmo necessário? E claro que ele, como rei, não ia ouvir a voz de Joabe. Ele dizia, não, peraí, quem está mandando sou eu, quem é o rei sou eu, quem tem que obedecer é você. E aí Joabe pegou os seus camaradas e foi levantar esse censo. E quando Davi viu o tamanho do exército que ele tinha na mão, aí certamente ele pensou, opa, agora eu estou vitorioso. Era muita gente, meus irmãos. A Bíblia nos mostra aqui que quando Joabe terminou, fez o levantamento e trouxe para Davi o número do povo, era de todo Israel, era 1.100.000 homens. Ou seja, homens que podiam empunhar a espada, não era qualquer homem, era aqueles que podiam empunhar a espada, 1.100.000 homens. E os de Levi e Benjamim eram 400.000 homens, aliás. Os de Judá eram 470.000 homens. Pra você ver o tamanho desse exército que Davi tinha na mão para comandar. Aí a Bíblia vai dizer lá no versículo 7, e esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Aí o que foi que aconteceu? Deus feriu a Israel, porque não se agradou daquilo que Davi fez. Olha aí, quem foi que pagou o pato? Foi Israel. Por causa do desagrado de Davi a Deus. Acreditam isso? Mas Deus é misericordioso. Deus pega Gade, que era o vidente de Davi, como a Bíblia diz aqui. Aí diz assim, você vai até Davi e você vai perguntar a ele, você vai mostrar para ele três coisas. Aí você pergunta a ele qual dessas três ele se agrada para que ele faça, para que eu tenha misericórdia dele. Olha só, Deus é tão misericordioso e Ele ama tanto nós que Ele ainda dá três opções para Davi. Do mesmo jeito Ele dá para você, irmão, essas três opções. Aí Davi, entendendo a situação, o que foi que ele fez, aí ele se volta para Gade e diz assim, olha, eu já decidi, para mim só tem uma coisa a fazer. Aí Gade disse, mas o que é que você quer que seja feito? Ele disse, estou em grande angústia, porque nós temos muitas vezes, irmãos, a humildade de reconhecer que nós estamos angustiados, que a situação é difícil, é complicada. Aí a gente olha para a realidade da coisa e entende que é melhor cair nas mãos do Senhor do que estar sujeito aos homens. Foi isso aqui que Davi reconheceu. Ele disse, não, peraí, Deus me livre de cair nas mãos dos homens. De jeito maneira, eu quero cair nas mãos de Deus. Porque as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. E Davi pensou assim, eu sei que a misericórdia dele vai me alcançar e o perdão vai chegar. Então, eu não sei qual é a sua dificuldade nesta noite, sei não. Eu só sei que as misericórdias de Deus, elas são infinitas.
E que se alguma coisa você fez para desagradar a Deus e eu fiz, é melhor a gente cair nas mãos dele do que cair nas mãos dos homens. E a realidade é: o Senhor é misericordioso e ele pode nos perdoar, como ele fez com Davi. O perdão de Deus estava agora com Davi. Mas, irmão Miranda, ele não sofreu nenhuma consequência, não? Claro que sofreu. Deus é misericordioso para perdoar, irmão. Mas ele não é bobo. Você não errou? Eu não errei? Então a gente vai ter que viver a realidade dos fatos e pagar pelo nosso erro, como Davi pagou pelo erro dele. Deus estava só dizendo: ó, Miranda, tá vendo o que foi que aconteceu com Davi? Ele pagou pelo seu erro, então você vai pagar pelo seu também. Então ninguém fica impune, irmão. Agora Deus é misericordioso. Claro que ele vai perdoar a gente, vai levar a gente para morar no céu, mas o nosso erro tem que ser pago. O preço tem que ser pago pela desobediência de Davi naquele momento e muitas vezes pela nossa desobediência. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Que mais a realidade, ela precisa ser vivida, ela vai ter que ser vivida, porque Deus é o Todo-Poderoso. Então ninguém se engane, a realidade vai ser vivida como Davi viveu naquele momento, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.